Olá galera, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo, basicamente é uma parte 2, tá, de um vídeo que eu já fiz há um tempo atrás, que é algumas dicas com relação à criação de ciclídeos, né, mais especificamente americanos, tá, e asiáticos, tranquilo? E eu separei alguns tópicos aqui também para complementar, então lembrando, é uma parte 2, eu já falo sobre isso no outro vídeo, tá? E nesse vídeo aqui eu vou só fazer alguns tópicos a mais, né? Para facilitar ou deixar mais quitado alguma dívida que alguma pessoa tenha ou tenha ficado, né, dos outros vídeos, tá bom? E uma coisa que o pessoal falou muito e eu queria já frisar aqui é porque lá eu falei muito com relação a parâmetros, né? E ciclistas americanos no geral. Porém, lembrando, gente, ciclídeos americanos é só a família, né? No caso, um tipo específico. São ciclídeos da família Ciclidae da América, americanos, no caso, né? Só que a gente tem que lembrar que não é porque um é ciclídeo americano e o outro também é ciclídeo americano que eles vão dar certo juntos, tá? Cada ciclídeo americano tem um tipo de parâmetro, né? De pH, de temperatura, de vários outros quesitos diferentes. Então, por exemplo, eu tenho os ciclídeos americanos. O Aru, por exemplo, é de pH mais puxado para ácido ou ligeiramente alcalino. Já os anfilópos aguentam pH até 7,8, né? Então tem várias diferenciações de pH entre os americanos. Então quando a gente for falar em ciclos americanos em geral, você não tem que levar simplesmente o padrão. Ah, eu quero ciclo de americano. Vá pela espécie. Então, vamos supor, esse pH desse aquário está 7,2. Todos aqui aguentam 7,2? Todos, sem exceção. Fica ruim para um ou para outro? Não, todos aguentam com tranquilidade, não agride nenhum dos peixes. Entendeu? Então, é o primeiro tópico que eu queria falar, tá? Com relação a brigas, né, que o pessoal fala muito, eu tenho duas coisas para falar na verdade sobre isso, tá? A primeira coisa é com relação a, tipo assim, qual a principal característica dos ciclídeos, né? Qual a maior dificuldade que a pessoa tem com relação aos ciclídeos são exatamente as brigas, né? E as brigas normalmente em aquário são provenientes de duas características no aquário, normalmente, tá? Que é o território, né? Que acho que é o símbolo X, é o símbolo, o principal símbolo de um ciclídeo é o território, é o território. Ele determina um território para ele e defende esse território, tá? E a segunda é por conta do território, né? Que toda a questão de presença, das brigas, etc., a questão do casal, né? Um casal de ciclídeo americano, né? Ou de qualquer ciclídeo, ele, ele defende a ninhada, né? Então ele protege a ninhada no decorrer do processo, tanto antes, quando na preparação do ninho, tanto durante a questão do cuidado paternal e maternal com os filhotes, e às vezes alguns ciclistas cuidam até até em questão da fase juvenil um pouco, né? Até chegar na fase juvenil. Então quando você retira esse aspecto do peixe, que é a hora que ele está mais agressivo, você já inibe um bocado de situação. Então, por exemplo, quando você tiver botar ciclídeos no aquário, opte sempre por peixes machos, né? Ou só peixes fêmeas. Eu prefiro peixes machos porque quando peixes machos, eles tendem o que mais dá pepino com relação a eles é a questão de território, tá? E muito difícil um ciclídeo macho começar a querer fazer ninho sozinho, tá? Ele marcou território, mas ninho já não. Coisa que já pode acontecer, por exemplo, com fêmeas, né? Pode muito bem acontecer de uma fêmea aqui, ela chegar sei lá, querer formar casal com uma outra espécie, ou sozinha, ou duas fêmeas, eu já vi isso acontecer, principalmente no gênero do Amphilops, tá? Amphilops tem muito essa característica, né? Os papagaios puxaram isso deles, os viejas fazem isso também. Então ele forma casal meio que sozinho ali, começa a cavar o ninho dele sozinho, ou muitas vezes com duas fêmeas, né? Pode acontecer com macho? Sim, só que é mais difícil.
né? Inclusive inibe também de você ter uma fêmea aqui no aquário e um outro peixe querer formar casal com ela. Porque, por exemplo, eu tenho um casal aqui no aquário de jaguar com cubano, que é esse aqui, ó. Eu não tiro porque o macho e a fêmea, no caso, é um casal que meio que pacífico, já está há muito tempo formado casal, eles não chegam a querer desovar, tá? Por conta, obviamente, do espaço, do estresse, né? Eles não, acabam que não querem desovar, só ficam ali juntinhos, ali um defende o outro e só isso, né? Mas, por exemplo, eu já fujo nesse caso, no caso dos anfilopes, né? Eu já evito ao máximo botar um anfilopes fêmea no meio, porque é certeza absoluta que assim que eu meter uma fêmea, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco machos. Então é certeza absoluta que eles vão querer reproduzir, né? Fora os viejas, né, que podem acabar reproduzindo com os anfilopes também, né? Que inclusive é o pai do papagaio, né? O papagaio é resultado da hibridização de um vieja macho e um citrinelo fêmea, tá bom? Então sempre procurar botar um peixe de cada ajuda. Então, por exemplo, um oscar, um zebrinha, um pecitacus, um cispino, um peixe de cada ou só machos, tá? Aqui eu faço os dois para tentar evitar ao máximo esse tipo de complicação, tá bom? Um outro tópico que eu queria falar é porque, tipo assim, teve muita gente que falou com relação a pô, mas e se der briga, e se não sei o que, e se não dá certo? Lembrando, gente, nada que eu falo aqui é uma regra, tá? São dicas, é auxílio que eu tento dar para o pessoal que quer começar, que realmente eu acho que é um ramo mais difícil, sabe? Esse vídeo de ser criado que, por exemplo, o jumbo, né? Porque o jumbo, o maior cuidado, que, óbvio, todos os peixes requerem um cuidado excepcional com as suas características específicas da espécie, mas querendo ou não, tem peixes mais exigentes que outros, entende? Eu acho que no caso dos jumbos em si, maior perigo que existe não é nem questão de brigas, é mais questão de predação. Então você fica. Não tem essa questão de brigas o tempo todo, igual acontece no aquário de ciclídeos, tá bom? Então você tem que estar adepto a mudanças. Então você tem que focar, tipo assim, pô, o meu jaguar aqui no meu aquário, por exemplo. O meu jaguar é o peixe principal do aquário, o foco do aquário é ele. E se algum peixe mexer com ele? O peixe vai sair. Infelizmente não tem para onde fugir. Porque ciclídeo, se você não tiver adepto à mudança, pode acontecer de. Você pode tentar resolver? Pode. Mas se você vê que não vai dar, não adianta enrolar, não adianta fazer nada que o peixe não vai melhorar. Sacou? Você vai ter que desfazer e botar na balança quem você vai ficar no aquário. E isso você vai mudando até chegar na composição que você quer. Então, infelizmente, por exemplo, teve peixes que encrencaram com vieja, o argenta, eu tive que tirar os peixes porque não deu certo. Já teve outros peixes que encrencaram com ele, por exemplo, o vieja maculicauda, que lá atrás ali, ó, ele encrencou muito, né? Mas depois de um tempo eu consegui adequar os dois juntos no mesmo espaço sem problema. Agora eles já estão bem, né? Então você tem que ir adequando corretamente, para não ter algum tipo de risco de você perder o peixe às vezes que era mais valioso para você. Eu não falo em valor em dinheiro, né? Mas às vezes, por exemplo, o jaguar para mim é o dono do aquário, o aquário é dele, né? E ele não é um peixe, nem de longe é o peixe mais caro desse aquário, mas é o peixe que eu mais gosto. Então na balança, o que pesa sempre mais pra mim é ele. Então mexeu com ele, vai embora. Apesar de ser difícil, né? Porque ele é o dominante do aquário, já tem tempo que ele é dominante aí, porque é um peixe velho, é um peixe que já tem uns seus 6, 7 anos facilmente. Um peixe bem grande, ó. Você pode ver que tá o tamanho praticamente do meu antebraço aqui. É um peixe bem grande, tá? E é um peixe que realmente não leva desaforo. Mas se acaba mexendo, eventualmente vai ter que sair. Ou se adapta junto com ele ou sai. Porque o dono do aquário é ele. Tá bom? E por último, tá? Eu queria falar com relação a crescimento, tá? Porque quando a gente vai montar um aquário de ciclistas, a gente tem que pensar algumas coisas, tá? E essa, querendo ou não, é uma delas. Sempre que se for pegar um ciclídeo, né? Sempre pesquise muito bem a questão de comportamento e crescimento do peixe, tá? Por quê? Tá? Tem peixes, por mais que todos eles tenham essa característica de serem bravos, serem brigões, etc.,
mas tem uns muito mais que outros, né? E da mesma forma que tem uns que mais brigões, tem uns que crescem mais rápido, tem um desenvolvimento mais rápido. Então você tem que saber adequar qual que você coloca em qual posição. Por exemplo, eu creio que Oscars, né? Um Piacei, um Vieja Argentea, né? Uma Petênia. Alguns peixes você tem que pôr antes. O próprio cubano, o Green Terror. O Green Terror é o principal deles, o Texas, Salvini. Tem peixes que você puder botar antes. Ó, o próprio Jack lá atrás também. Bota eles primeiro. São os mais mansos e que demoram mais a crescer. E se puder, botem eles de tamanho já maiores, né? Um tamanho assim legal. Para daqui a 1, 2, 3, até um ano depois, você botar esses peixes mais agressivos que crescem mais rápido, né? O jaguar, por exemplo, é um peixe que ele não cresce tão rápido quanto pela proporção do tamanho, mas é um peixe muito agressivo, então ele sabe se virar bem, né? Então é um peixe que você pode botar um pouquinho depois, tá? O citrinelo é um caso à parte, esse peixe, né? Porque além de ser muito agressivo, ele cresce muito rápido. Esse aqui mesmo, há 6 meses atrás, estava assim, ó. Entendeu? Então, olha o tamanho que o peixe tá já, sabe? Então, é um peixe que você pode dar o luxo de botar depois, né? A própria zebrinha eu vivo mudando aí, bota menor, tira maior, porque é um peixe que, querendo ou não, você bota ela pequena, ela se adapta, então ela não morre, não acaba, não, tá com uns machucadinhos aí na lateral, mas zebrinha é porreta, né? Ela acaba se virando bem e não tendo muita complicação. Por que acontece? Se eu pegar no aquário e meter um citrinelo de cara, pra eu meter um Oscar, um Piacei, um papagaio verdadeiro, depois vai ser canseira. Ele não vai deixar, ele vai matar, vai agredir, entendeu? Então deixa os outros os mais fáceis que não são tão agressivos. Não, por exemplo, o Oscar é territorial, só que ele não é um peixe que escolhe território nos cantos, só quando vai reproduzir. Ele fica mais na meia água, assim, alta, né? Caçando alimento, procurando, é um peixe muito mais ativo. Contrário, por exemplo, de um jaguar, de um jacundá, que lá atrás, lá, ó, jacundá sul. Então você tem que ter noção basicamente disso. Então, por exemplo, você mete um vieja, com exceção do macule cauda, tá? Que é aquele lá atrás, e do cinspino, que é esse aqui, os outros você pode pôr primeiro, porque eles demoram mais para crescer e não são tão, são agressivos, mas não são tanto quanto esses dois. O cinspino e principalmente o black belt são peixes dificílimos de criar, sabe? São peixes muito agressivos. Eu realmente são um dos peixes que eu mais tive problema a vida toda para criar, são esses dois. Mas dá para criar, chega uma hora que eles começam a. Quando mais o peixe cresce, ele começa a chegar nos seus 3, 4 anos, é um peixe que acaba ficando mais letárgico, não fica mais tão agressivo, né? Quanto ele ficaria na fase filhote, juvenil ali, que é a hora que ele quer bater em todo mundo. Então dá muito mais propina para peixe desse tamanho, por exemplo, do que peixe assim. Peixe assim é mais de boa, você vê que é mais na dele, não fica procurando que nem que é fácil. Agora quando é novinho assim, vixi, aí você tem que prestar atenção, que normalmente são os peixes que mais dão trabalho, são os peixes mais jovens, né? O peixe quando tá grandão assim, normalmente ele não chega a não incomodar os outros muito não, tá? Isso vale para os cicrídeos, tá? Não estou falando de arraia, de cascudo, de nada disso. Entre os cicrídeos normalmente é assim, tá bom? É basicamente isso, galera, que eu queria falar com vocês. É um vídeo mais auxiliando, dando outros conselhos para vocês poderem criar com mais sucesso os cicrídeos, né? E qualquer coisa, eu vou deixar o Instagram aqui para quem não segue nunca, para quem não me segue ainda lá no Instagram, nas redes sociais, tá bom? Lá vocês podem tirar dúvidas melhor comigo, deixem nos comentários ou sua opinião, suas dúvidas. Deixa o gostei, né, se gostou do vídeo. E valeu, galera.